Pronto, já estou aqui conectando com a doutora Laís novamente, foi convidado, agora ele vai aceitar por lá. Doutora Laís, aceita aí que a live já está sendo gerada, tá? O pessoal já está entrando aí novamente, Rafaela, Érica, Grace. A doutora Laís já está aceitando a live, já estou aqui gerando com ele. Tá? E não percam, gente, isso é mais que uma consulta, porque eu não sei quanto custa hoje uma consulta, doutora Laís, mas eu devo imaginar aí que é uma consulta realmente de peso, porque o conhecimento e o que eu já sei de tratamentos que a doutora Laís conseguiu reverter vários tipos de doença dentro da medicina integrativa é algo fantástico, viu? Quem tiver interesse depois, pegar o contato e marcar a consulta com a doutora Laís, comece a seguir ele no Instagram, mande mensagem no inbox, aceitei, entrar ao vivo. Aceitei de novo, doutora Laís, e agora? Gerou? Pronto, boa noite de novo, doutora Laís. O pessoal está entrando aí de novo, a gente já está com 646 visualizações aí ao vivo, mas aos poucos aí o pessoal vai adaptando. Então, nesse momento eu estava falando, doutora Laís, sobre o silenciar e o despertar dos genes, né? Como a gente pode pegar a doença e deixar ela quietinha ali, né, com a epigenética, e como a gente também tem a possibilidade de chegar e dar o play para essa doença começar. Né? Muitos fatores a gente pode prolongar, né? Eu estava falando até de um quadro que eu tenho passado na minha vida, de um despertar talvez de algo genético, né? Mas talvez por eu ter um conhecimento na área da medicina integrativa, eu consiga não só silenciar de agora para frente, mas também ter demorado despertar esse quadro, né? Talvez teria despertado lá atrás. Então, assim, eu gostaria que você falasse para a gente dessa sinalização eletrônica. Por que dar o play? Sobre as intoxicações, o eletromagnetismo, a desnutrição celular, o nosso emocional, como silenciar o nosso gene da doença, as infecções bucais, né? Os dentes, os traumas físicos, postura, coluna, queda. Tá contigo, doutora Laís, fique à vontade e conte para nós um pouquinho. Bem, boa noite a todos que estão acompanhando ao vivo. Tivemos um problema técnico aí que, não sei por que razão, quando a gente pede para entrar, a autorização não é concedida, mas aí conseguimos reverter isso aí. Muito bem, então a epigenética é um assunto que tem sido estudado intensamente nos últimos 15 anos e às vezes é mal interpretado, então é importante explicar com clareza para as pessoas o que é epigenética, né? Então tem várias analogias que você pode usar. Uma das analogias em relação ao livro, né? Imagina que você tem um livro na sua casa, um livro bem grande, pode ser uma Bíblia, por exemplo. E esse livro, você não vai ler o livro inteiro todos os dias. Você não vai conseguir ler 1000 páginas desse livro numa noite. Então, você vai ter que escolher um trecho desse livro para ler. Então, numa noite específica, você vai ler um capítulo desse livro. Numa outra noite, você vai ler outro capítulo e por aí vai. Então, você nunca vai ler o livro inteiro ao mesmo tempo. Tá? Então, nossos genes são assim. Então, o que diferencia um neurônio, por exemplo, de uma célula do fígado, um hepatócito, de um colonócito, que é uma célula do intestino grosso, de um enterócito, que é uma célula do intestino delgado, de uma célula da pele? O que diferencia essas células é o epigenoma. O que é? É os genes que estão ativados e os genes que estão desativados. Tá? Então, nós temos uma série de proteínas que ajudam a enovelar o DNA, que são as histonas. E essas histonas, elas ajudam a regular que genes que vão ser expressos e que genes vão ser silenciados. Então, um gene específico tem que ser ativado, por exemplo, para aquela célula ser chamada de neurônio. O outro gene específico vai ser ativado para aquela célula ser chamada de hepatócito, por aí vai. Então, hoje nós temos técnicas específicas que nós conseguimos, através da manipulação de 4 genes, foi um cientista japonês que descobriu isso, você consegue pegar qualquer célula hoje e reverter ela a uma célula totipotencial, ou seja, ela vira uma célula tronco. Tá? O problema de fazer essa técnica desse japonês é que pode acontecer de surgir um câncer nisso daí. Tá? Mas só para vocês entenderem que como que define
é o epigenoma. Então, quando você come um alimento inflamatório, você está ativando um gene inflamatório. Quando você come um alimento natural, rico em fitonutrientes, você está ativando um gene bom. Tá? Como, por exemplo, você tem a cascata da MPK, você tem a cascata da mitose, você tem as sirtuínas. Então, determinados fitonutrientes, determinados polifenóis, eles vão ativar a via MPK e a via das sirtuínas. E isso vai promover saúde celular, renovação celular, vai promover que você vai ter uma vida mais longeva e com mais qualidade. Então, um dos aspectos da epigenética mais estudados é a nutrigenômica, justamente que é o efeito que os alimentos têm nessa expressão gênica. Então, a gente sabe, se você come açúcar, se você come farinha, se você come alimentos industrializados, processados, refinados, você vai estar acordando genes inflamatórios. E esses genes inflamatórios vão produzir mediadores inflamatórios que vão inflamar uma inflamação crônica de baixo grau. Porque a inflamação é importante, quando ela é uma inflamação aguda, para que você se defenda de uma agressão. Então, se você dá uma topada numa pedra, ou se você se machucar, você precisa de uma inflamação aguda, de intensidade um pouco mais alta, para que você tenha a cicatrização, a recuperação daquele tecido. Agora, quando a inflamação é crônica, de baixo grau, e ela não leva a nenhum tipo de processo de cura, ela passa a ser um problema, que é o que acontece quando você come um alimento rico em farinha, quando você come açúcar com frequência, quando você come um alimento industrializado, quando você come algo que tem muito xarope de milho de alta frutose. Então, a nutrigenômica é um dos aspectos dessa parte de epigenética. Aí nós temos também a farmacogenética, que é o estudo de como alguns medicamentos podem interagir também com a expressão de alguns genes. E parte dessa farmacogenética tem muito a ver com as bactérias do seu intestino. Então, tem várias bactérias boas no seu intestino, bactérias ruins. Alguns medicamentos, como é o caso da metformina, como é o caso da berberina, que na verdade são fitoterápicos, a própria metformina, que é o glifage, é um fitoterápico, ele é extraído do lilás, tá? Francês, então ele foi comercializado como droga, mas ele é um fitoterápico de origem. Esses medicamentos, então, interagem com bactérias no seu intestino, essa interação vai promover o crescimento de algumas espécies e de outras espécies que vão ser suprimidas. Então, parte do efeito da metformina, parte do efeito da berberina é por conta dessa modulação do microbioma intestinal. Então, quando você tem contato com agrotóxicos, quando tem contato com organofosforados, quando tem contato com produtos de poluição, poluentes orgânicos persistentes, essas substâncias químicas também interagem com o seu microbioma e também vão silenciar genes bons e vão ativar genes ruins. Então, tem várias maneiras que o meio ambiente interage com a gente, causando essa modulação de expressão gênica ou de você está anulando a expressão de algum gene. Tá? Então, já falamos aqui de toxinas ambientais, podemos falar também de radiação eletromagnética, que desde a radiação ultravioleta, que faz bem para o nosso corpo, que vai modular também a expressão gênica, vai modular a sua produção de vitamina D, vai modular a regulação do sistema do alfa-MSH, que é produzido na região PONC, lá do hipotálamo. Então, tem também a questão de você estar exposto a uma radiação eletromagnética excessiva, que está sendo estudado isso, mas de certa forma é suprimido na mídia, porque agora com essa onda dos 5G, as pessoas podem falar coisas boas do 5G, né? Que vai ter internet de alta velocidade, que você vai ficar conectado mais ainda, mas não sabemos até que ponto, temos desconfianças, mas não temos a total noção de quanto que esse aumento de radiação eletromagnética vai ter impacto na nossa saúde. Nós sabemos, por exemplo, que tem pessoas que desenvolvem verdadeiras alergias e que são consideradas, às vezes, malucas, insanas, porque elas sentem uma reação a campos eletromagnéticos fortes. Isso é uma coisa real, não é uma fantasia. Já foi até ridicularizado isso em alguns seriados de televisão, né, que tinha a pessoa lá que tinha acessibilidade eletromagnética e que foi colocado no seriado como se aquela pessoa fosse uma
pessoa maluca que inventou aquilo, né? Mas isso é real. Tem casos nos Estados Unidos de pessoas, por exemplo, que tiveram que ficar 10 anos no escuro, tá? Sem ligar nenhum tipo de luz elétrica, nem aparelho eletromagnético, até que ela fez um tratamento para dessensibilização dessa radiação eletromagnética. Toda vez que existe um pico de produção de radiação na história da humanidade, por coincidência ou não, vem uma epidemia logo em seguida. Por exemplo, a gripe espanhola, quando aconteceu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ela coincidiu com o aumento de transmissão de rádio que aconteceu naquela época. Então, se você for ver, existe essa teoria de que quando aumenta a radiação eletromagnética do campo da Terra, existe epidemias que se seguem, tá? Então, isso tem uma correlação, sim, com a nossa saúde, a gente tem que tomar muitos cuidados com isso. Uma das maneiras de você se proteger contra a radiação eletromagnética é você usar orgonites, é um jeito de fazer isso. Outro jeito de você fazer isso é você planejar equipamentos de proteção individual. Você pode instalar equipamentos no seu celular, que hoje é a grande fonte de radiação eletromagnética para a maioria das pessoas, e tentar, sempre que possível, fazer um detox. Hoje tem produtos na linha da medicina quântica que fazem um detox de radiação eletromagnética. Eles já estão estudando produtos nessa linha. Então, é muito mais importante você tomar cuidado com os 4 pilares da saúde, que é o jejum e a dieta adequada, a atividade física de maneira responsável e de maneira equilibrada, o gerenciamento do estresse e o gerenciamento do sono, porque fazendo essas 4 coisas, mais um detox regular, tanto de radiação eletromagnética quanto de substâncias que nós estamos expostos, são metais pesados, que são poluentes orgânicos persistentes, você vai ajudar os seus genes a se expressar da forma adequada. Então, um exemplo prático para as pessoas entenderem, né? O câncer de mama na mulher, né, que é extremamente falado nos dias atuais, que todo ano tem Outubro Rosa para estimular as mulheres a fazer a prevenção, entre aspas, porque não é prevenção, na verdade é detecção precoce, que é a mesma coisa do Novembro Azul, que não se faz detecção, aliás, não se faz prevenção de verdade, se faz detecção precoce. Então, prevenção nenhuma, né? Só as pessoas têm a ideia que os hormônios, né, são os hormônios que estão causando esses cânceres, né? O câncer na mulher de mama é provocado pelo estrogênio, o câncer de próstata no homem é causado pela testosterona, quando na realidade o momento da nossa vida que nós temos os picos de hormônio é na adolescência, na idade jovem, adulta. Então, por que as pessoas não têm câncer de mama com 20 e poucos anos? Por que os homens não têm câncer de próstata com 20 e poucos anos? Porque, na verdade, a medida que está envelhecendo, está acumulando exposição a vários fatores. Né? Exposição a toxinas, exposição à radiação eletromagnética, exposição ao estresse. E você vai acumulando essas coisas que vão te deixando mais vulneráveis ao câncer. E a gota d'água, a última gota d'água, o que é? É, às vezes, um estrogênio que foi mal metabolizado, porque a gente sabe que o estrogênio tem vários caminhos metabólicos, alguns deles são cancerígenos, mas se você tem uma metilação adequada, né, uma metilação adequada desse estrogênio, ele não vai virar uma quinona, que é um elemento cancerígeno. Então, o último pingo d'água foi esse estrogênio mal encaminhado e pronto, ele virou o grande vilão do câncer de mama. Né? Então, aí ele passa a ser o grande culpado, quando que não é verdade isso. Na verdade, ele foi só a última gota. Mesma coisa em relação ao câncer de próstata, que muito se achou por muitos anos, desde 1942, o trabalho de Hughes, achava-se que a testosterona era cancerígena. E hoje nós sabemos que não. A testosterona protege o homem do câncer de próstata. Exato. E aí, quando a pessoa tem um câncer de próstata, e ela está totalmente inflamada, descompensada, intoxicada, o pouquinho de testosterona que ela tem vai ter um efeito carcinocinético. Mas aí não foi a testosterona que gerou esse câncer, foi os maus hábitos de vida que gerou esse câncer. Então acaba que essa pessoa tem essa ideia que a testosterona é que está causando o câncer, mas não foi o evento gerador. Tá? Então essa foi uma introdução para as pessoas entenderem, espero ter sido claro o suficiente, o que é epigenética. Tá? Existe muita confusão
a respeito desse termo, mas imaginem aquelas luzes de Natal, né? Aquela luz da árvore de Natal. Não tem umas luzes que acendem e outras se apagam? Não tem um padrão de apagar e acender aquelas luzinhas? Os nossos genes são assim também. Eles não ficam o tempo todo sendo lidos. Eles são lidos em certo momento, depois eles são anulados por um tempo. Então tem essa ativação e desativação dos genes que é provocado em boa parte pelos nossos hábitos. Então, Tornai, eu estava comentando no início da primeira live, né, que a gente teve que interrompê-la, que eu te conheci em 2016, num congresso que eu fui aqui em Brasília, né, que foi promovido pelo doutor Ícaro Alves. E o doutor Ícaro, né, o doutor Eduardo, o doutor Vítor Constantino, né, e a partir daí, eu comecei a te acompanhar no YouTube, o canal do doutora Lainha é maravilhoso, com informações fantásticas, e com informações que mesmo o leigo consegue se entender e aprender sobre o seu organismo, porque quem vai curar você mesmo é você, a partir da sua mudança do emocional, da alimentação, né, doutora Lainha, tudo isso que você está falando aí. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, que infelizmente, né, dentro da medicina ainda há muita má informação a respeito da medicina integrativa e que vocês, médicos, ficam muito restritos, principalmente, porque dentro do meu conselho de clássica de biomedicina, eu tenho pós-graduação para trabalhar em práticas integrativas e complementares de saúde humana, como a ozonioterapia, por exemplo. Eu posso atuar. O médico já não pode, né? O médico fica restrito porque o conselho acha que esse tipo de terapia não é um procedimento médico. Fala um pouquinho para a gente, doutora Laine, sobre a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia é um procedimento, não é nada novo, já tem 40 anos de uso no mundo inteiro, né? Os pioneiros no Brasil utilizam aproximadamente 25 a 30 anos, né? Hoje, o nome mais conhecido e com grande mérito é a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é minha amiga também, uma pessoa maravilhosa que realmente tem uma grande força de vontade para ajudar as pessoas e que tem um intuito muito nobre de ajudar o próximo. Ela é muito guerreira, tenho grande admiração por ela. E, infelizmente, toda a batalha que ela fez nos últimos 15, 20 anos para autorizar o ozônio pelo Conselho Federal de Medicina, até o momento foi infrutífero. Tá? Existem interesses muito grandes de não autorizar, porque isso fere muitos mercados que já estão estabelecidos aí há muito tempo, porque procedimentos hoje que custam 10, 15, 20 vezes mais caro poderiam ser substituídos pelo ozônio. Então, apesar do ozônio já ter sido autorizado dentro da odontologia, ele já foi autorizado dentro também da área de enfermagem. Se eu não me engano, também na biomedicina foi autorizado. Né? O biomédico pode atuar. Então, existe essa grande resistência de autorizar o ozônio, sempre com a alegação de que não tem ainda elementos suficientes para poder autorizar, não tem ciência suficiente. Isso não é um argumento válido, porque existe muita literatura já a respeito do ozônio, não existe realmente literatura suficiente do ozônio para tratamento de determinadas doenças, tá? Mas não quer dizer que não exista já muita robusta literatura a respeito da segurança, principalmente da segurança e da eficácia do ozônio para doenças ortopédicas e também para a questão de feridas, tá? Para a cicatrização de feridas. Então, esses dois pontos estão muito bem estabelecidos e pela segurança ser muito grande do ozônio, a quantidade de mortes atribuídas ao ozônio infinitamente inferior ao remédio mais benigno que vocês possam pensar. Então, você pensa assim, de pirona, que você dá para o seu filho e para a sua filha, a Novalgina, certo? Não dá nada, é um remédio seguro. Tem mortes, muito mais mortes Novalgina do que de ozônio, tá certo? Então, a quantidade de eventos adversos do ozônio é tão ínfima, é tão pequena, que é praticamente nula. Então, não há outra razão para não se autorizar o ozônio, visto que ele é muito seguro, tá? Aí, agora, as evidências que eles querem que produza para dizer que o ozônio é efetivo em várias doenças, isso daí já pode ser feito ao longo dos anos no próprio Brasil, porque o que está acontecendo é que as evidências do exterior estão aceitando por algum motivo. E quando que tem
90% da cardiologia não tem medicina baseada em evidências. Então, eles não podem simplesmente fechar 90% da cardiologia porque não tem medicina baseada em evidências, se eles querem um nível de evidência do ozônio superior a 90% que se faz na cardiologia. Não faz o menor sentido isso daí. Então, existe realmente uma má vontade muito grande de liberar o ozônio. É uma coisa completamente injusta, porque tem experiência internacional já muito antiga com isso. Em vários estados americanos, o ozônio é liberado, não são todos, porque os Estados Unidos é uma federação, então tem, assim como o cannabis tem estados que é autorizado, tem outros que não, é a mesma coisa com o ozônio. E eu posso atestar na prática que, apesar do ozônio não ser nenhum tipo de panaceia, ou seja, no sentido de que o ozônio sozinho raramente cura alguma doença, mas o ozônio é uma ferramenta muito importante para ajudar em outros tratamentos. Então, ele acelera vários tratamentos diferentes. Ele ajuda a pessoa a se recuperar muito mais rápido. Então, o ozônio é muito bom para fazer um detox intestinal. O ozônio é muito bom para aumentar a oxigenação total do organismo. Oi? Para tudo, né? Eu não sei falar o que o ozônio não é bom, sinceramente. Porque o ozônio ele tem uma característica muito interessante, porque na faixa que ele é mais utilizado, que é na faixa de 20 microgramas por ml, é uma faixa que a oxidação do ozônio vai causar um efeito de hormese. O seu corpo vai causar uma reação a essa faixa de concentração que vai aumentar a antioxidação do organismo, tá? Especialmente a antioxidação da camada da membrana das células, dos neurônios, por exemplo, porque ele vai ter esse efeito antioxidante de peróxidos. Então, ele é muito interessante. E se você aumentar a concentração do ozônio, por exemplo, você vai ter já uma ação muito mais oxidativa e vai ter um efeito também antibacteriano, antiviral, bem interessante em algumas situações que você pode precisar utilizar infecções graves de UTI, né, que a pessoa às vezes não está respondendo a antibióticos, porque a bactéria é muito resistente, né? Então, você pode, por exemplo, utilizar o ozônio em conjunto com vitamina C em altas doses e utilizar o peróxido de hidrogênio também endovenoso, né? E aí, se você quiser ainda ficar mais sofisticado, você ainda usa o azul de metileno. Então, tem várias estratégias que a maioria dos médicos não conhece e poderia estar salvando vidas, né? Poderia estar salvando vidas aí em vários hospitais e várias UTIs. O efeito anti-inflamatório realmente é surpreendente. Eu tenho usado bastante porque eu fiz pós-graduação em estética, mestrado em medicina estética, eu tenho utilizado muito ozônio na estética. A gente tem resultados assim, fantásticos. Eu não atuo só na estética, atuo na área da patologia também, com ozonioterapia, para dores, né? É uma coisa assim, impressionante que a gente consegue tirar com a mão de dor, de processos inflamatórios de pele. Então, assim, eu realmente fico triste de aí o Conselho de Medicina não reconhecer isso para o médico. O médico merece também trabalhar com isso, porque o resultado dele vai ser mais preciso e com menos agressivos ao corpo, né, do paciente. Agora, eu queria te comentar o que me chamou de Eu ia dizer o seguinte, que os médicos conseguem trabalhar com ozônio se eles fizerem cadastro em protocolo de pesquisa. Aí pode fazer uso do ozônio de maneira legalizada. Ou contrata um biomédico para trabalhar junto. Pronto, está resolvido. Então, o que me chamou a atenção, principalmente, claro, além de já seguir tudo do doutora Laim, eu tive um quadro familiar, né, com a minha pequena, e ela estava, eu sempre tento ter uma alimentação mais regrada no sentido de açúcar, de farinhas, não consigo fazer 100% porque não existe 100%, que a gente sai, a gente vai na casa das pessoas, né? A gente não tem como entrar numa bolha e fugir do mundo, mas a gente pode evitar o máximo que a gente puder. Então, eu tento ter essa modulação. A doutora Laim fez um post falando sobre o glutamato. E quando a minha pequena saiu do hospital, ela teve convulsões antes, eu comentei com a neura, eu falei assim, olha, além dela estar saindo do processo infeccioso, porque a gente não conseguiu colocar nome do vírus por exames laboratoriais, aparentemente uma dengue, mas deu negativo, né, que pode ser até um norovírus, que a gente está vendo aí a quantidade, né, que tem acontecido, que leva a uma desidratação intensa. Essa criança pode estar no processo eletromagnetismo, porque hoje também é difícil controlar, né, o celular e tudo, e nos últimos 6 meses eu confesso que eu fiquei mais solta, mais leve com isso. Então, talvez o gene que estava parado lá dentro veio a despertar.
E aí você postou sobre o glutamato, eu conversei com a médica, né, e falei para ela assim, ó, minha filha, inclusive no momento que ela passou mal, ela estava com um pacotinho de salgadinho daqueles de mercado, sabe? Que fica dentro do pacotinho de alumínio. E isso pode ter sido um outro fator que despertou, depois dessa infecção, desidratação, um eletromagnetismo, já tem o gene, a alimentação tem falhado por um tempo, ou talvez o emocional mais acelerada, né, até pelo próprio eletromagnetismo. E a alimentação veio o glutamato. Ela falou, nada a ver o glutamato da alimentação com o glutamato como neurotransmissor. E a gente sabe na medicina integrativa, né, com os nossos estudos um pouco fora do tradicional, mas é de lá que vai vir as novas pesquisas, porque quem pensa só assim não vai trazer novo. Só traz novo quem pensa fora da caixa. E o novo está chegando, como já está sendo aceito muitas coisas que a gente vê aí há mais de 10 anos atrás, né? Então, eu queria que você comentasse aí essa correlação do glutamato monossódico da alimentação com o sistema GABAérgico ali, a inibição do GABA e a excitação do glutamato dentro do cérebro do ser humano, né? Que pode levar isso a causar a curto, médio e longo prazo para quem tem o gene, talvez, de uma doença, como, por exemplo, vou dar o exemplo de uma epilepsia. Fale para nós essa correlação. Nós sabemos que o glutamato da alimentação, sim, tem relação com os neurotransmissores cerebrais. Um dos principais neurotransmissores é o próprio glutamato, e você, quando se ingere glutamato em grandes quantidades, você estimula esses receptores NMDA do cérebro, né? Esse sistema, e isso daí leva a um influxo excessivo de cálcio dentro dos neurônios e pode ter morte neuronal, tá? Excesso de excitação celular dos neurônios. Então, não é recomendado, tá? Foi um cientista japonês que descobriu o glutamato monossódico. Ele descobriu que era um produto que poderia ser utilizado em larga escala na alimentação. Ele causava um sabor umami, ele estimula os receptores umami da língua, e esse receptor que foi descoberto naquela época, nos anos 50, 60, ele dá uma sensação diferente, que chega a ser viciante. Então, eles descobriram isso e passaram a colocar o glutamato monossódico, que era barato de produzir, em todos os alimentos industrializados, para causar uma dependência mesmo dos alimentos industrializados, tá? Só que o excesso de glutamato leva realmente a essa estimulação excessiva dos neurônios excitatórios do cérebro, levando a esse influxo exagerado de cálcio e morte neuronal. Então, isso não é fake news, isso é, de fato, uma informação científica consolidada, e mais uma razão para as pessoas ficarem longe desse tempero. Você que lê os rótulos das embalagens, uma grande fonte do glutamato é o tempero feito de shoyu, né? O shoyu geralmente tem altos graus de glutamato monossódico. Então, fique longe disso daí, porque realmente causa instabilidade neuronal, pode criar em crianças TDAH, né? Distúrbio de atenção e hiperatividade, déficit de atenção em adultos também, e atrapalhar rendimento, né? E uma maneira de você combater esse efeito excessivo desse sistema é ativando o sistema GABAérgico, né? Que é justamente o sistema que você tomando alguns elementos, como a L-teanina, que é um aminoácido que tem no chá verde, ele ativa o sistema GABAérgico. Nas mulheres, a progesterona usada via oral também tem efeito GABAérgico, porque ele estimula a produção da pregnenolona, um tipo de pregnenolona que vai estimular o sistema GABAérgico, tá? Que é a alopregnenolona. E tem também alguns aminoácidos que estimulam esse sistema calmante. É o caso da glicina, é o caso da serina, é o caso da taurina, é o caso também da lisina. São todos aminoácidos que ajudam a estimular o sistema GABAérgico, tá? Então, fique longe de alimentos industrializados, tá? Especialmente desses salgadinhos, desses molhos prontos que tem alto teor aí do glutamato monossódico. Doutora Laine, agora, a gente também tem algumas outras possibilidades de tratamento, como, por exemplo, a terapia endovenosa, né? E no qual a gente tem o próprio GABA para poder fazer essa reposição, no qual eu também justifiquei, né, na hora do atendimento principal, que eu poderia fazer um GABA, né? Não tem nada a ver você fazer o GABA
em via intravenosa, endovenosa, do que fazer a medicação, que é a medicação mais pesada, a tarja preta que a gente conhece. Fala para a gente também um pouquinho, doutora Araí, seu conhecimento sobre a suplementação endovenosa, incluindo aí o GABA, triptofano, esses aminoácidos que a gente já conhece e que vai levar ao melhor comportamento neuronal, né? O que a gente pode estar fazendo para o paciente? Existe um preconceito muito grande com pessoas que fazem, médicos que fazem terapias endovenosas em consultório, né? Os médicos mais convencionais ficam muito irritadíssimos com isso. Outro dia eu vi um post de um colega condenando terapias endovenosas sem ter o menor conhecimento de causa, que na visão dele era só vitaminas e que essas vitaminas não teriam evidências nenhuma de que elas teriam efeito no organismo melhor do que se fosse via oral. Ou seja, é uma ignorância colossal de pessoas que nunca pararam para estudar 10 minutos desse assunto, entendeu? É uma coisa elementar, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência vai entender isso. O que vai fazer mais efeito? Um agente que você toma via oral, que é um aproveitamento geralmente entre 10% a 40% do que você ingere, tem que ser digerido, absorvido, transportado. Muita coisa pode acontecer nesse caminho que esse elemento não vai chegar no local onde ele tem que chegar, na quantidade que tem que chegar. Então, eu particularmente eu lanço muito desse artifício aqui no consultório. Eu inicio vários tratamentos por via endovenosa. Não quer dizer que a pessoa vai ficar fazendo... não precisa fazer 20 sessões de endovenoso, pode fazer 4, 5 sessões. E isso daí acelera muito o início do tratamento, para a pessoa ter um resultado mais rápido no começo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho vários soros aqui que estimulam o sistema GABAérgico. A gente tem a L-teanina, tá? A gente tem o próprio GABA, a gente tem a glicina, a taurina. Tá? No caso, a teanina, o triptofano ele vai estimular outra via, né, que é da serotonina, mas ele também pode ser utilizado endovenoso em várias situações, também intramuscular. E é óbvio que você faz terapias endovenosas, tem indicações e contraindicações, né, como qualquer outro tipo de tratamento. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que podem reagir de uma maneira ruim a um tratamento endovenoso, pode ter náuseas, pode ter tremores na hora do tratamento. Então, tem que ter um conhecimento mínimo sobre isso e tem que estar preparado para atuar se houver intercorrência. Então, como qualquer tratamento em medicina, e qualquer médico mínimo aí de sinceridade vai admitir que muitas vezes você passa um tratamento com a melhor das intenções para ter o melhor dos resultados e a pessoa dá tudo errado. Às vezes a pessoa vai fazer o tratamento, a coisa não anda do jeito que você quer, ela vomita tudo, tem uma dor de cabeça terrível que impede dela continuar o tratamento e por aí vai. Então a terapia endovenosa é realmente um recurso muito importante para quem sabe utilizar, para quem tem experiência, acelera muito o tratamento, o início do tratamento. Raramente eu utilizo ela de maneira isolada, eu acho que não é uma forma que seja necessária. A gente pode começar o tratamento por via endovenosa até a pessoa ela poder ter condições até de você melhorar o intestino. Tem muita gente que chega na gente aqui com o intestino todo bagunçado, está com leaky gut, está com o intestino excessivamente permeável, está com uma baita desbiose. Então, é de bom tom você começar um primeiro mês de tratamento regulando os 4 R's desse intestino, né? Reparar, fazer o reequilíbrio, fazer a reposição das bactérias boas, enfim, fazer todo esse reequilíbrio desse intestino, enquanto você está, então, fazendo também um tratamento endovenoso paralelo para cuidar das queixas principais. É uma estratégia muito válida. Regular o intestino no primeiro mês e você entrar com terapia endovenosa nesse primeiro mês. Né? Agora, quem nunca estudou isso é quem critica. Esse é o problema. Você não pode criticar uma coisa, eu não posso chegar aqui e começar a criticar um físico nuclear, assim, eu acho que esse físico nuclear não entende nada da teoria das cordas. Eu não entendo nada desse assunto, porque eu não vou criticar um assunto que eu não entendo. Né? Agora, a pessoa não faz, não estudou e criticou. Como é que pode um negócio desse? Né? Exatamente. Eu não sei quantos minutos que faltam, porque a gente entrou 2 vezes na live, né? Nós chegamos a estar 650 pessoas na primeira, na desconexão a gente perdeu algumas pessoas. Eu queria deixar já aqui um convite para a gente fazer uma segunda live e eu queria até deixar aqui de sugestão um tema, tá? Os distúrbios metabólicos, o síndrome metabólica, nesse sentido das diabetes, né? Dos processos metabólicos.
eu estou terminando o curso de nutrição, meu foco é nutrição da parte de nutrigenômica e nutrigenética, porque é o sentido da nutrição, não vejo outro sentido de dietas, de orientação, que não seja baseado na característica individual do ser humano, né? Então, enquanto eu tenho também clínica de estética, não tem como eu modular um paciente para ter um resultado satisfatório na estética, se não modular lá dentro da nutrição, dentro das terapias integrativas. Então, assim, que a gente vê muito hoje as pessoas descompensadas, no sentido não só emocional, mas também na parte das síndromes metabólicas, que antes a gente via aí uma descompensação há 20, 30 anos atrás, surgindo, né, com pós-açúcar, né, com as novas dietas implementadas aí no supermercado, e agora já é normal você ver que quase todas as pessoas às vezes têm uma dor, um sintoma, um diagnóstico no dia a dia, e uma doença autoimune despertada. Você aceita aí a gente fazer uma segunda live para a gente recuperar lá os nossos 650 da primeira? E deixar a sugestão para o pessoal mandar aqui no particular. Eu vou colocar 3 sugestões de temas para o pessoal votar, tá? E ver aí qual é o tema escolhido. Vou deixar dentro das áreas da medicina integrativa, mas também, né, com essa visão do urologista, né? Dentro aí das doenças urológicas também, que hoje também a gente vê bastante crescendo, né? A impotência sexual. Olha, eu fico assustada, porque quando eu vou fazer uma anamnese, eu sempre pergunto como que está a vida sexual também do paciente. A gente precisa saber, né? De dentro para fora, como que ele está. Hoje, a gente vê pessoas jovens que não têm tanto mulheres quanto homens, mas as mulheres elas não têm vontade de nada. Não tem vontade de sair para passear, não tem vontade de ter relação com o marido. Então, isso tudo também é um distúrbio que a nossa geração aí está sofrendo, né? As pessoas jovens, as mulheres totalmente desequilibradas no hormonal e condenando quem faz reposição hormonal à medicina que às vezes não conhece também, não é? Então, eu quero te deixar em aberto esse convite e sugerir os 3 temas, tá? Dentro dessas práticas aí, o que a gente pode deixar para o pessoal de recado, de dica, do que a gente tem para poder fazer dentro da medicina integrativa. Não, o convite já foi aceito. Obrigada, doutora Laine. Gostaria também que você comentasse para nós aí um pouquinho dessa parte da oxigênio-terapia. Você trabalha com oxigênio-terapia, né? O protocolo de von Ardenne, com aqueles suplementos que a gente normalmente faz, quando faz o protocolo de von Ardenne, porque eu fiz o protocolo de von Ardenne há um tempo atrás em mim, faço na minha família, faço na minha filha atualmente, e realmente os resultados são fantásticos. Você trabalha com oxigenoterapia? Então, nós temos oxigênio sim, temos vários tratamentos baseados em oxigênio. A questão do von Ardenne só tem aquela limitação que você tem que fazer vários dias ininterruptos e pega no final de semana também. Aí tem a questão da questão trabalhista, a questão aí de ter pessoal para poder ficar sábado e domingo também aplicando na clínica, né? Mas alguns pacientes que têm mais recursos, a gente indica de fazer em casa mesmo. A pessoa consegue alugar o cilindro de oxigênio, consegue ter o equipamento em casa, e a esteira também, ou pode também ser adaptado para bicicleta ergométrica, ou elíptico, e tem realmente resultados fantásticos, assim, quando a gente consegue implementar. E logicamente, quando você faz o von Ardenne, se a pessoa faz em casa, também precisa ter uma assistência de uma enfermagem para poder fazer os soros adequados também associados à terapia de oxigênio. É uma terapia realmente que tem resultados excelentes, tá? Semelhantes a você utilizar o ozônio e também semelhantes a você utilizar também a câmara hiperbárica, né? Para quem tem acesso a maravilhoso, né? Doutora Laine, o doutor comentou sobre um pouco aí da medicina quântica, de alguns equipamentos. Você utiliza essa tecnologia dentro da sua clínica? Então, eu tenho algumas coisas assim aqui na clínica, né? Não é o meu foco principal de atuação, eu tenho parceiros que trabalham de maneira mais intensa com as terapias quânticas, né? Mas eu tenho sim, eu tenho alguns aparelhos aqui da Nova Ciência
que dão suporte nos tratamentos, especialmente para a gente fazer uma triagem de pessoas que possam estar com intoxicações por metais pesados, que podem estar com infecções crônicas ocultas, né, de vários micro-organismos. Então, eu utilizo isso para ajudar até a gente poder direcionar os exames que você vai fazer. Os exames mais convencionais, no caso. Né? Para não ter que ficar pedindo 1 milhão de exames para todo mundo ligando, né? O Alexandre é um gênio, né? Realmente os equipamentos são de resultados assim, fantásticos, né? Eu sou apaixonada e pioneira na minha cidade, né? Há alguns anos já, desde a prática de Zapper, Lib, Hidro, né? Hidrovitalis, e todos os equipamentos aí que tem disponíveis nessa área de sinalização celular, que para mim o elo perdido da medicina é a matemática e a física, né? Enquanto você não tem uma resposta biofísica ou uma interação biofísica das células se comunicar, não vai ter uma resposta bioquímica, não é? Você tem que despertar para a química ser favorável, para ela fazer a junção ali atômica, né, das moléculas. Você concorda? Eu concordo, eu acho que a medicina biofísica tem que ter uma evolução maior, tem que ter mais gente interessada em estudar isso com seriedade, fazendo mais estudos, porque ela certamente é a medicina do futuro. Só precisa ter mais evidências para poder convencer os colegas mais reticentes a utilizar, né? Quando eles não utilizam, a gente vai utilizando, né? E os resultados vão surgindo. Com certeza, né? Outro ponto que eu gostaria de que você comentasse aí com o pessoal, a aromaterapia. Você acredita nesse processo, desse tipo de trabalho, da aromaterapia? Ah, sim, os óleos essenciais, eles são bem úteis, né? Eles são bem, eu gosto bastante dos óleos essenciais. Também um dos tratamentos que eu utilizo de suporte aqui no consultório, né? E os pacientes gostam muito, né? Então a gente utiliza sempre que possível. Os óleos essenciais que eu mais gosto, eu acho que o basicão mesmo para ajudar as pessoas, que 80% dos meus pacientes têm dificuldade de dormir, então a gente usa muito óleo de lavanda essencial, né? A gente usa também bastante o frankincense, usa bastante também o óleo de copaíba. Esses são os 3 que eu mais gosto de utilizar. Eu confesso que não uso todos os óleos essenciais, até porque essa área aí é bem abrangente, bem ampla, né? Então eu acabei utilizando alguns óleos, uns 10 óleos essenciais, que eu acredito que são mais úteis na minha prática, baseado nas doenças que as pessoas que procuram mais têm, né? Mas realmente é um tratamento adjuvante bem interessante, que ajuda bastante. Maravilhoso. Eu sou fã também dos óleos essenciais. Aqui na clínica eu também utilizo nas salas, utilizo com o paciente. Tenho sauna de cromoterapia. A gente tem aqui também a banheira de ozonioterapia. Então, assim, o que a gente tenta trazer é o que há de melhor hoje na medicina integrativa, apesar de surgir dúvidas não só dos pacientes, muitas vezes, mas também dos profissionais da área da cidade, né? Que isso não funciona, isso não dá certo, que marketing é propaganda, e a gente sabe que realmente os nossos resultados são fantásticos, né? E primeiro vai ter que ser dentro da nossa casa, e eu estou fazendo isso nesse momento dentro da minha casa, que eu nunca tinha tido nenhum problema com os meus filhos. Pra você ter noção, a minha filha, a carteirinha dela de plano de saúde era bloqueada. Primeira vez aos 9 anos que ela foi usar, foi agora no despertar desse gene, que eu precisei realmente recorrer aos primeiros socorros, porque a gente não está falando contra, né, a medicina, vamos dizer que convencional. Tradicional, não ter tradicional, é antiga, né? Tradicional vem lá dos chineses, né? Essa é a tradicional, vem lá do Ayurveda, de 5.000, 10.000 anos atrás. Então, a gente está falando da medicina convencional do momento, né? Então, a gente não está falando contra, a gente está falando que tem um momento de se usar, claro que no adulto a gente tem que correr para o hospital, mas, né, que as medicações e a farmacologia está aí para salvar, porque eu sou apaixonada em farmacologia, tenho vontade, inclusive, de fazer farmácia, agora no próximo curso, mas que nós podemos prevenir, evitar, deixar para que seja mais na frente se despertar e usar disso a medicina integrativa. E também, por que não tratar? Não é? Você tem falado muito sobre o pós-pandemia, quantas crianças estão adoecendo. O que você vê dentro disso,
esse contato social nos últimos anos que deixaram essas crianças realmente mais fechadas à exposição de vírus e bactérias, e agora estão desenvolvendo, né, essas novas infecções, porque está uma nova levada de vírus. O norovírus, doutor Davi Rodrigues de Brasília, né, um grande colega, gente finíssima, postou sobre norovírus e eu fui ler. E realmente, o mestre Lair, claro que a gente fala do mestre Lair, inclusive eu ia estar agora no curso, na próxima final de semana, eu vou começar em novembro. Né? E o doutor Lair já fez essa pós-graduação lá com o doutor Lair Ribeiro. Né? O que você me fala desses vírus e bactérias agora despertar, que eram comuns durante a infância e agora estão surgindo aí, de repente, no pós-pandemia? Toda vez que a gente analisa de maneira retrospectiva o que aconteceu nos últimos 2 anos, né, eu vou até evitar de falar alguns termos aqui para não afetar o alcance dessa live, que infelizmente hoje nós estamos monitorados o tempo todo e eu paguei um preço muito alto no meu canal, no YouTube, por falar a verdade para as pessoas. Hoje, os meus vídeos estão sendo visualizados 1/3 do que era antigamente, por conta de shadowban que eu estou sofrendo lá no YouTube. Então, eu estou prestando muita atenção nas palavras que eu estou utilizando para evitar disso acontecer de uma maneira pior. Inclusive, estou criando canais alternativos para, no longo prazo, a gente poder evitar esse shadowban. Mas a questão é que parece que tudo foi feito nos últimos 2 anos para que as pessoas adoecessem mais. Né? As medidas ditas para você ter boa saúde, fique em casa, foram para as pessoas ficarem mais deprimidas, mais isoladas, sem a radiação solar importante para o sistema imune e para a vitamina D e para uma série de outras situações, para a formação de melatonina durante o dia, para a regulação do sistema alfa-MSH, etc. Foi para as pessoas ficarem sem atividade física e para as pessoas comerem mal e beberem bebida alcoólica. Parece que toda essa recomendação foi feita para piorar a saúde das pessoas. Oi? Foi um movimento arquitetônico, né? Bem arquitetado. Parece que foi arquitetado com o objetivo inverso do que foi divulgado, né? Então, no caso das crianças especificamente, as crianças ficaram isoladas dentro de casa e não tiveram contato com as bactérias que elas normalmente têm contato, que são as bactérias treinadoras, né? São as bactérias que treinam as crianças para poder lidar com infecções. Então, hoje nós estamos tendo dois fenômenos acontecendo simultaneamente. Um fenômeno é essas crianças voltaram a ter contato com o meio externo e o sistema imune estava muito ingênuo, né? Muito despreparado, porque não teve esse treinador para preparar o sistema imune dessas crianças. Então, elas estão adoecendo com mais facilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vários dos recursos que foram utilizados nessa pandemia, tá? Recursos utilizados com a finalidade de imunização, tem evidências de que eles estão aumentando as doenças nessas crianças. Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, as pessoas podem se informar, pesquisar por si próprias, se não concordarem, eu entendo, não fiquem com raiva de mim, eu sou só um mensageiro. Procure ver a quantidade de eventos que tiveram na Europa, depois que começaram a utilizar esses agentes aí, não vou falar o nome do resto do nome para não dar problema, certo? Mas, enfim, aumentou morbidade e mortalidade nas faixas dos jovens, crianças e jovens, associada ao uso desses recursos que foram tão alardeados aí como a única solução para essa situação dos últimos 2 anos. Então, fiquem muito atentos quanto a isso. Procurem saber, tem uma reportagem lá em Portugal mostrando o que de fato aconteceu do aumento de mortalidade nos jovens. Fiquem atentos a essas notícias de outras fontes que vocês não estão talvez acostumados a checar, porque está tendo realmente uma grande epidemia de problemas de saúde em crianças e adolescentes. Tá? Inclusive, na Inglaterra, foi cessado o uso dessas substâncias em jovens abaixo de 15 anos por conta desse excesso de mortalidade que aconteceu. Então, se você tem uma criança em casa, procure fazer com que ela tenha bons níveis de vitamina D, bons níveis de vitamina C, bons níveis de zinco, de complexo B, põe essa criança para fazer atividade física, põe essa criança para ter contato com a terra, tem probióticos que vêm da terra, que fazem bem para as crianças,
põe essa criança para tomar sol, tá certo? E para que ela possa recuperar a sua imunidade que foi perdida durante esses 2 anos. Ok. Doutora Laís, eu quero te agradecer, nós já estamos no final da live, tá? Já está acabando aqui nosso tempo. Dizer que nós vamos deixar a caixinha de perguntas ali para saber qual é o tema que vocês vão escolher na próxima, tá? Foi, acho que teve um problema do celular aí, não foi, não? Me escutou? Estou te escutando, eu acho que a sua internet aí ficou com problema, não? Porque aqui do meu lado estava normal. Pedir para que você faça um resuminho aí, pelo menos de uns 5 pontos principais para o pessoal aí fazer essa semana, para ter uma melhor semana, com a melhor qualidade, começar a segunda-feira com o pé direito. Então, 5 pontos? Vamos lá, então. 5 dicas. Primeiro, se você está sedentário, se você está sedentário ou sedentária, saia da cadeira, é simples assim, não precisa se matricular na academia, pode começar a pegar um tênis velho que você tem aí jogado na sua casa, começa a caminhar, não precisa correr, não precisa fazer nada de absurdo. Compra um reloginho desses aqui, que hoje tem uns baratos aqui, não precisa ser aqueles iWatch caro pra caramba, não precisa ser relógio sofisticado. Hoje tem relógio mais barato que mede passos. Começa a medir pelo menos 4.000 passos por dia. Quando você estiver bem treinado ou treinada, passa 10.000 passos por dia. Isso já é uma medida muito interessante. Segunda medida, também simples, tá? Corta o açúcar da sua vida, corta a farinha, corta o pão, tá? Se você quer começar a fazer de uma maneira escalonada, para não ficar muito puxado para você, começa cortando, por exemplo, o açúcar. Depois corta os alimentos industrializados, depois corta o pão, tá? Você vai sentir muito mais energia, muito mais disposição, você não vai ficar com fome a cada 3 horas, você vai começar a entender que é possível ter um jejum e você vai se sentir energizado durante o jejum se você estiver bem hidratado ou bem hidratado. Tá? Então, a terceira dica que eu dou é você começar também a fazer um jejum, começa com 12 horas de jejum, depois passa para 14 horas de jejum, lembrando que pode tomar chá, pode tomar café, naquele período que você não está comendo nada. Você pode colocar, por exemplo, óleo de coco, TCM, azeite de oliva, para te dar uma certa energia, sem dar pico de insulina. Tá? A quarta dica que eu dou é: entre em contato com algo superior. Se você tem uma religião, volte a praticar essa religião. Se você não tem religião, pratique uma meditação, uma respiração profunda. Isso vai ajudar a clarear a sua mente. Você vai passar a ouvir o que nós chamamos de eu superior e vai tomar decisões melhores na sua vida. Então, coloque uma meditação com oração na sua vida. Isso vai ajudar bastante você a tranquilizar o seu cérebro e passar a ter mais facilidade para tomar boas decisões na sua vida. E essa é a quarta dica. A quinta dica que eu dou é: durma direito. Procura dormir mais cedo, em vez de dormir meia-noite, dormir muito tarde, procura dormir 1 hora mais cedo que você está acostumado a dormir. Durma pelo menos 7 a 8 horas por noite. Se você tiver dificuldade de ter um sono profundo, tiver dificuldade de ter um sono adequado, você pode estar utilizando, por exemplo, triptofano, você pode estar usando o 5-ATP, você pode estar utilizando alguma revista GABA ou a própria melatonina, tá? Procure uma assistência médica se você precisar. Eu acho que são as 5 dicas que eu tenho para dar para vocês, que se vocês conseguirem implementar, vocês vão perceber uma mudança muito grande nas suas vidas. Muito obrigada, doutora Lainha. É isso aí, gente. É o que a OMS prega relacionado à saúde. O bem-estar físico, mental, social e espiritual. O porquê não se praticar, sendo que a própria Organização Mundial da Saúde coloca isso como definição de saúde. Não é verdade, doutora Lainha? Então, quero convidar vocês também, dia 14/10, vou estar lançando meu livro,
Dê um play na sua saúde, ciência com consciência. Porque o que está faltando é ter consciência da ciência. Ciência de papel, nós já estamos cansados. A gente precisa de ciência de resultado, aonde vê o ser humano como um bem maior, aonde vê o ser humano com amor, com carinho, né? E com resultados que realmente levem a uma longevidade saudável. Não é isso, doutora Laine? Com certeza. Parabéns pelo livro. Muito obrigada, boa noite a todos. Doutora Laine, valeu demais. E na próxima, com certeza aí, vamos ter ainda mais pessoas, mais espectadores. Vocês ajudem a divulgar a nossa próxima live, tá? É a primeira que eu faço, nunca tinha feito live, mas vendo a sua publicação sobre o glutamato me deu muita vontade, porque as coisas não podem ficar guardadas, né? As coisas não podem servir para apenas poucas pessoas, poucas informações. As pessoas têm que ter informação. E ela está disponível no universo. Então, capta quem quer. Está solta. É só captar, tá? Siga a doutora Laine, que as informações estão ali, com certeza vão gerar qualidade de vida. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, doutora Laine. Doutora Laine Dutra. Eu que agradeço, um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.